Minha diretoria, tudo tranquilo? Bom, vamos falar de Gabigol, né? Tem que falar porque realmente. Porra, Gabigol, que mole, mano. Deixa eu pedir duas coisas pra vocês. Primeiro, clica no link da descrição aqui que cai no canal do Cortes do Rica pra vocês terem os cortes do Cara Tapa lá, pra vocês acompanharem os trechos das entrevistas. O YouTube impede que a gente coloque no mesmo canal, então tem que ter um outro. Peço a vocês desculpa, mas infelizmente vocês têm que se inscrever em dois canais. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar dando uma ajuda maneira aqui pra mim e pro canal. Sobre o Gabigol, vamos lá. Algumas considerações. Primeiro, quando as pessoas pegam a minha piada lá no Instagram, no Twitter e discutem, levam a sério, brigam e tal. Gente, pelo amor de Deus. Basta você me acompanhar uma semana para você saber que eu repito essa piada constantemente o tempo inteiro, que o jogador fez merda, porra, isso é seleção, o jogador foi pra igreja, não, ih, fudeu, isso aí não serve. Essa é uma piada recorrente que eu faço o tempo inteiro, obviamente que é uma piada, né, evidentemente que eu jamais convocaria um jogador por ele mostrar piroca pro banco da Argentina, e muito menos deixaria de convocar um jogador porque ele vai pra igreja. Então, obviamente que isso é uma piada, não precisa ser muito inteligente, mas sei que estou falando com pessoas inteligentes e também com muita pessoa que não é inteligente. Então, eu tenho esse discernimento. Mas só para esclarecer, para que eventualmente alguma pessoa inteligente, mas ainda assim em dúvida, fale, poxa, Rica, mas você convocaria um jogador para a seleção brasileira porque ele foi num cassino? Gente, óbvio que eu estou brincando, né? Gabigol errou? Isso não é uma discussão, né? Deveria não ser. Porque, claro que ele errou. Ele pediu desculpas, ele reconheceu o erro dele, falou, não devia ter ido, aglomerou, cassino é clandestino, porra. Não sabia onde eu estava indo e tal, e pode acontecer mesmo dele não saber, não vou entrar nesse mérito, pode acontecer. Quantas vezes, quem aqui nunca entrou numa roubada com os amigos e tal, pode acontecer também do Gabigol ser um frequentador e ter ido simplesmente porque ele gosta de jogar, né? Das duas maneiras, o Gabigol está fazendo uma coisa que não é maneira, na pandemia ou pelo cassino clandestino, é uma coisa que não é maneira, ainda mais para alguém público e tal. Errou o Gabigol, ponto final. Gabigol deu uma entrevista hoje à noite no Fantástico, falando assim, ó, errei, desculpa, peço desculpa à população de São Paulo, ao torcedor do Flamengo, errei, não vai acontecer de novo, aprendi, tá tudo certo. Eu tenho, assim, é uma coisa minha, eu tenho fascínio por pessoas que erram, pedem desculpa e seguem o jogo. Fascínio. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, cara, onde as pessoas não erram, né? Online, então, ninguém erra. Todo mundo perfeito, todo mundo maravilhoso, todo mundo faz o que quer, fala o que quer e tal, e ninguém comete erro. E quando erra, né, tenta sair pela tangente, que nem o Felipe Neto, por exemplo, que ao invés de reconhecer lá quando aconteceu o episódio do futebol, né, que era só ir lá e falar, errei, gente, fui hipócrita, falei uma coisa, fiz outra, desculpa, dei mole, porra, pensei em mim, errei, desculpa, errei. É mais fácil do que você fingir por outras formas que não aconteceu, né? Quando você erra, você erra. Ué, quantas vezes eu já cometi erros? Eu já escrevi textos para pedir desculpas de erros que eu cometi, né? Tirando quando alguma ação judicial obriga você a dizer uma coisa que você não quer. Mas eu já, por exemplo, eu cometi uma injustiça com o Thiago Silva uma vez, escrevi um texto dizendo uma coisa, o que eu achava do Thiago Silva, e depois alguém disse assim para mim, falou, Rico, porra, durante a Copa do Mundo, você é um cara que prega que a gente tem que apoiar os jogadores da seleção até o final da Copa. Por que no Thiago Silva você resolveu fazer a crítica? Quem me falou isso foi o Marcão, técnico do Fluminense. Eu falei, você tá certo. E fui lá, fiz um texto, mandei uma mensagem pro Thiago Silva, falei, irmão, desculpa, não devia ter feito, tô torcendo pra você mais do que eu tô torcendo pra mim mesmo, irmão. Tudo que eu quero é que você levante esse caneco. Desculpa, não devia ter feito, tamo junto e tal. Problema nenhum, gente. Tem gente que na internet reage a isso, tem gente que aceita. Bom, pessoas erram e seguem em frente. A vida é assim, a de todo mundo, né? Só que como você fica em evidência e tal, as pessoas usam isso para dizer como se elas não errassem. Então, assim, eu não vou ficar aqui massacrando o Gabigol, eu não vou ficar fazendo isso. Sabe por que eu não vou ficar fazendo isso? Porque a gente sabe que a polícia entrou ali, porque era um lugar de um bairro nobre de São Paulo e tal. A gente sabe que se fosse da favela, se o Gabigol tivesse subido o morro, ele não tinha sido pego. Né? A gente sabe onde é que a polícia vai. A polícia vai onde quem paga imposto. A polícia vai no meu bar. No bar lá em cima ela não vai. Né? Então a gente sabe que a realidade é essa. E aí você pode eventualmente criticar e falar assim, mas então o jogador subiu o morro? Subiu o morro exatamente para não acontecer o que acontece com o Gabigol. Porque qualquer pessoa de 23 anos, extremamente saudável, com exames comprovando a sua saúde em plena, porque o cara é jogador de futebol, e sabendo que a chance dele, mesmo que contrair, ser só uma bobagemzinha e tal, e ser identificado muito rapidamente e, portanto, ir para isolamento, porque os clubes testam o tempo todo e tal, o Gabigol sabe que ele tem uma das condições mais seguras de todas. Então, portanto, para ele, se para nós já é razoavelmente difícil ficar em quarentena, ainda mais depois de um ano sem férias e tal, evidentemente que o jogador de futebol também faz. Alguns fazem dentro de casa para ninguém ver, outros fazem da maneira que o Gabigol fez, mas eles fazem, tá? Todo mundo faz. Então, não vamos entrar nessa de hipocrisia, de querer, o Gabigol é um monstro. Não, não é isso não. Todo mundo faz, tá tudo certo, vamos em frente, o Gabigol errou, não devia ter feito isso publicamente, não devia ter dado esse exemplo, não devia ter ido a um cassino clandestino, ele é um ídolo do Flamengo, pronto, acabou. Dali pra frente, vem a segunda discussão, que são as pessoas apontando o dedo na cara do Gabigol. Eu acho muito engraçado
Quando eu acho que as pessoas têm todo o direito e devem fazer críticas quando a pessoa faz alguma coisa errada. O que eu não concordo é o massacre, o linchamento virtual, né? Então, e isso acontece de uma maneira muito escrota na internet, né? A pessoa parece que tem que ser botada no... Né? Ninguém nunca errou e o cara tem que ser assassinado por causa disso. Mas são as mesmas pessoas, às vezes, que toleram tantos crimes, né, cara? Que passam por cima de tanta coisa, né? Esquisito, né? Passa por cima de tanta condenação, até para defender lado aí político e tal. De repente se tornam os paladinos da moral e da ética porque um cara cometeu um deslize ali, nem crime, não é, né? Ele fez. Então, eu acho engraçado. E no meio dessa história toda, evidentemente, aparece o nosso personagem favorito, que é o Casagrande, fazendo um texto imediatamente. Correu lá na Globo.com para fazer um texto, que foi para a capa da Globo, porque a Globo tem promovido o Casagrande a um nível que jamais ele teve nem como jogador, né? Virou o número 1. Fazendo críticas, dizendo que o Gabigol não merece, ou não entende o que é ser ídolo do Flamengo e tal, não sei o quê. E vou de novo citar aquela história que eu falo sempre aqui. Eu não venho aqui dar dica de alimentação, porque você tá vendo aí que eu sou gordo e como mal, né? Você tá vendo aí pela minha cara, pelos meus hábitos nos stories do Instagram, você acompanha que eu como besteira e tal. Então eu não posso chegar aqui e dar dica de alimentação, porque você vai olhar pra minha cara e vai falar, ô Rico, você não, né, compadre? E é mais ou menos o que eu falo do Casagrande sempre e vou me manter falando. Você não, querido, né? Você não pode falar de conduta. Jogador que faz alguma coisa que não é dentro da lei, né? Pode, Casão. Sociedade, preocupação com vidas, preocupação com o próximo. Pode, Casão. Não vou repetir o discurso, Casão. Todo mundo já sabe o que eu acho. Todo mundo concorda comigo, né? Pelo menos 90% das pessoas concordam. Não vou repetir o discurso, Casão. Fecha a matraquinha, Casão. Quando você não puder falar, não fala. Fala da linha de impedimento, fala do VAR, né? Agora de comportamento, responsabilidade, exemplo. Puta que pariu, Casão. Sério? Sério, que tu vai pagar esse mico constantemente, toda semana, como se as pessoas tivessem deletado o teu histórico? É mesmo, cara? Você realmente acha que as pessoas são idiotas? Tá certo. Às vezes isso é uma dose de arrogância, né? Na minha opinião, isso é uma dose de arrogância. Você achar que as pessoas são todas burras e que só você falando, as pessoas não estão vendo o que está na frente delas para... Mas enfim, segue o jogo, segue o enterro, como diria minha tia. Vamos que vamos. Bom, Gabigol errou, tem que ser chamado a atenção pelo Flamengo, assumiu o erro publicamente no Fantástico. Eu achei legal por parte do Gabigol, ele podia ter metido uma marra, não, foi lá, falou, ó, errei, desculpa, tô errado, é isso, desculpa aí, não vai repetir, é isso, tá tudo certo. Segue o jogo, gente, é isso, pronto. Tá? Não tem por que se matar, não tem por que querer arrumar um vilão, querer destruir o cara, nada disso, errou. Como várias pessoas erram, só que hoje em dia tem celular, né, irmão? Hoje em dia a coisa, né? Se o Gabigol, a única coisa que incomoda, e eu sei que incomoda, é que a gente sabe que realmente se o Gabigol tivesse feito o que muitos fazem, que é subir o morro para se divertir, aí a polícia não tinha chegado, né? Isso aí deixa um pouco incômodo, às vezes, as pessoas de fazer. A gente sabe como é que vocês chegaram lá, né? Alguém deu, era fácil, né? Festinha de Playboy, é mole chegar, paga imposto, né? Tal, mole de chegar lá, né? Se bem que o cassino clandestino não deve pagar imposto, deve pagar como restaurante, mas enfim. Ali é mole você chegar e pegar um flagrante, né? Lá em cima vocês não vão, né? Então fica essa crítica pro outro lado também, tá bom? E é isso, rapaziada. Já baixou o futebol? Então baixa aí que você entra, além das notícias do tipo essa do Gabigol, você vai ter todas as notícias aí dos estaduais, dos campeonatos acontecendo ao redor do mundo, você vai saber se o Campeonato Paulista vai acontecer em outro estado ou não, tem jogo de Copa do Brasil, já tem jogo de Libertadores, tem 2 jogos de Libertadores essa semana, então aqui ó, primeiro link da descrição, OneFootball grátis pra você. Valeu? Baixa aí. Beijo, tchau.